o lance de ser pastora, né, ter um cargo de liderança altíssimo e ser mulher, para algumas igrejas, para muitas igrejas, realmente, isso ainda é um tabu, né? Eu não vou falar tá certo, errado, não é esse meu papel aqui, mas dentro da instituição a qual eu faço parte, a gente se apoia biblicamente para outorgar, né, a ordenação de mulheres ao presbiterato e ao pastorado. Então, a gente tem nosso código, né, interno, mas que é muito recente. Eu sou de uma igreja mais que centenária, né, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Eu não sou boa de conta, é de 1903. Faz a conta aí, galera. Seriam 90 anos menos 100 anos, uma par de ano aí, entendeu? E aí, a gente só ordena mulheres há 22 anos. Foi em 99 que foi protocolado isso, né? Depois de muita discussão teológica, de muita apresentação de texto bíblico e exegese e hermenêutica e muito estudo e tudo mais. Então, são poucas mulheres no ministério. E a maioria das mulheres ainda sofre muito preconceito simplesmente pelo fato de sermos mulheres. A maioria das pessoas dentro da nossa igreja que não concordam ou não entendem, enfim, eu nunca tive um problema Bruna, nunca tive um problema de embate direto com o fato de eu ser mulher. Acho que as coisas principais que pegam é o fato de eu ser muito jovem e ser mulher. Então, assim, se eu fosse talvez mais velha, eu sofreria um pouco menos. Mas por ser jovem e mulher, aí eu tenho essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E por ter um estereótipo muito diferente do que alguém pensa o que é alguém da IPI, né? Então, você falando que você é da Assembleia de Deus, a minha mãe foi por muitos anos da Assembleia de Deus até ela conhecer o meu pai. E aí eles foram para a Igreja Presbiteriana, né? E a minha avó é Assembleia Raiz. Então, assim, tô muito acostumada aí em culto da Assembleia de Deus, Ministério Belém, Tradiça, tranquilo para mim, assim, tô bem acostumada. É bem da minha realidade, assim, não me assusto com nada, né? Porque para mim é muito natural, muito familiar. Enfim. Aí a sua pergunta foi se alguém já me recriminou por isso. Por ser mulher, sim. Por ser jovem, sim. Por ser esquisita, sim. Mas uma coisa que eu tenho muito, assim, muita paz, assim, muita paz. O primeiro fato é de sempre ter honrado os meus pais. Os meus pais são pessoas extremamente tradicionais e conservadoras. Os meus pais são super conservadores. E eu sempre obedeci eles em tudo. E não... Bom, ser tatuada, ter vários piercings, ter o cabelo colorido, nunca foi para mim um sinônimo de rebeldia. São só manifestações artísticas do que eu sou por dentro, assim, né? Então, é uma maneira de eu demonstrar minha personalidade com a minha estética. Não fiz nada antes da hora. Inclusive, é engraçado porque alguns pais chegam para mim e falam: fala com meu filho que ele quer fazer um piercing, quer falar com meu filho que ele quer fazer uma tatuagem, não sei o quê. Aí eu vejo lá a idade do cabra, né, que quer fazer as coisas, uma criança de 14 anos. Eu falo: toma vergonha na sua cara, que você nem trabalha para pagar esse negócio e é caro. E você nem sabe o que você quer da sua vida, vai estudar e depois você pensa numa bobagem dessa, né? E quando eu quis fazer até meu primeiro furinho, assim, do lado da orelha, pedi para os meus pais, e é óbvio que ele falou não. Meu pai falou não. e não fiz. Eu simplesmente não fiz, né? Esperei a minha maioridade para... Só o cabelo, que sempre, desde pequena, mas aí eu sempre pedia para eles, né? Eu sempre gostei de muita cor. Então, com a autorização deles, eu sempre fiz isso. E hoje eu sou uma mulher de 30 anos, vacinada, né? Não contra o Covid, embora eu gostaria, mas com as minhas contas pagas. E aí agora eu pago meus negócios, né?
Agora, sobre a jornada para me tornar pastora, né, para chegar onde eu cheguei, Ale, aí essa é uma história meio triste, porque mesmo dentro de uma instituição que aprova, né, a ordenação feminina, eu sofri bastante preconceito. Quando eu me apresentei a primeira vez para ir para o seminário, que eu senti o chamado, eu tinha 17 anos, eu estava terminando o ensino médio. E na época, eu nem queria ir para o seminário, eu não tinha entendido ainda essa questão pastoral. Desculpa, eu saí da câmera, né? As minhas costas doem, gente. Eu não tinha entendido ainda a questão do chamado pastoral, mas eu tinha certeza que eu precisava estudar. Porque eu sempre fui líder, porque eu amo ensinar, assim, o que eu mais amo na minha vida é dar aulas, produzir material e dar aulas é o que eu mais amo. Eu gosto mais do que pregar, eu gosto mais do que fazer reunião de equipe gosto mais do que dar conselho para os outros, é dar aula. Eu amo. E aí eu falei assim, cara, eu preciso ir para o seminário, a IPI tem um seminário próprio, eu preciso ir para lá para estudar, para ser uma boa líder. E na época eu recebi um não, falaram que eu era muito jovem. Não, você é muito jovem para ir para o seminário e tudo mais, faz outra faculdade, pense e depois você volta. Foi o que eu fiz. Gente, eu sou muito boazinha, eu sou muito obediente. Eu fiz a outra faculdade, comecei uma carreira, né? Assim, eu trabalhei naquele restaurante que eu falei, e eu fui muito bem. Eu fui promovida muito rápido, eu tinha uma carreira promissora pela frente, vamos dizer assim. E mesmo assim o chamado bateu, eu casei, e eu casei muito jovem, não façam isso. Eu casei com 20 anos. E eu casei, fiz um ano de casamento, voltei. Falei, olha, é isso mesmo que eu quero ir pro seminário, eu tenho esse chamado. E aí me falaram, não, você precisa cuidar do seu esposo. Aí eu, tá bom. Deu mais um ano, gente, sem brincadeira, deu mais um ano. Aí eu voltei e falei, então, eu quero ir pro seminário. Eu não queria fazer isso de uma maneira que não fosse a correta. Porque eu podia ir lá, me inscrever para o vestibular, que o nosso seminário é uma faculdade, me inscrever para o vestibular simplesmente e estudar. A mensalidade nem era nenhum absurdo. E fazer por mim mesma e depois, pegar meu diploma e falar, ó, tá aqui. Agora eu quero que vocês façam parte de vocês. Eu queria fazer tudo da maneira que tem que ser. Ser enviada pela igreja, ser enviada pelo meu presbitério, estar sob a tutela de uma liderança, né, a respeito dos meus estudos, porque era esse o meu objetivo. E aí, mais uma vez, falaram, não, mas você casou faz muito pouco tempo. Você precisa cuidar do seu marido. Aí eu fiquei nervosa. Eu falei, não, peraí. O meu marido, ele é saudável, ele sabe se cuidar sozinho, ele não tem nenhuma necessidade especial, ele não sofreu nenhum acidente. Eu casei, eu não sou enfermeira, cuidadora, né? E aí eu percebi que era por conta do fato de eu ser mulher. Porque eu via outros rapazes da mesma idade que eu entrando no seminário, solteiros, e eu não ia, né? Então, sabe aquele negócio que, não tinha como disfarçar mais? Aí foi uma época bem trevosa da minha vida, eu fiquei muito revoltada mesmo, assim, pirei no louco. Mas, como eu disse, eu sou pastora por empurrão, né? E aí, Jesus me empurrou de volta para onde eu tinha que estar. E eu fui de novo, gente. Ai, que labuta. Passei a peroba na cara e fui. Falei, gente, tudo bem, eu sou a Bruna, tô voltando de novo, vocês já me conhecem, vocês já sabem o que eu quero ir pro seminário. E isso já era 2015. Ou seja, eu já estava casada há 5 anos. Já fazia 7 anos da minha primeira tentativa de ir pro seminário. E aí, em 2015, eu fui aprovada para ser pré-candidata. Eu fiquei 1 ano em observação. Nossa. Para ser aprovada para ser pré-candidata, eu, passei por uma CPI, aí fiquei na berlinda lá, com eles fazendo um monte de pergunta para mim, um monte de homem.
fazendo um monte de pergunta para mim. E a maioria das perguntas que eles faziam era sobre o fato de eu ser mulher. E eu achava aquilo revoltante. Eu falei, gente, eles me fizeram uma pergunta sobre a minha fé. Todas as outras perguntas são a respeito da minha feminilidade, né? Não faz sentido nenhum essa sabatina. E fui pré-candidata, depois fui para ser candidata, toma mais sabatina, mais pergunta. Maioria delas a respeito do fato de eu ser mulher. Até uma hora que eu fiquei meio braba, né? Porque todas as perguntas que eu recebia, e eu queria muito falar isso tanto para as meninas quanto para os meninos, assim, homens e mulheres que me ouvem, né? As perguntas começavam com o seguinte título, cabeçalho. Bruno, você, como mulher, como você influencia nisso, naquilo? Bruna, você como mulher, como isso? Aí aquilo começou a entrar no meu coração. Comunicação, ok? Nós somos de comunicação. E o que esses caras estão querendo me comunicar? Aí eu respondi. Comuniquei para todo mundo ali na hora. Eu falei, gente, olha, vocês não precisam usar esse cabeçalho, porque acontece o seguinte, tudo que eu fizer, eu só sei fazer sendo mulher. Porque eu sou mulher. Então eu penso como uma mulher, eu ajo como uma mulher, eu falo. Você disse isso no meio lá da sabatina lá que você tava Falei, tendo? rapaz, falei, não aguentei. Porque eu já tava por aqui já. Falei, eu me irritei assim numa hora e eu tava correndo o risco de ser reprovada, né? Mas eu falei exatamente isso. Falei, cara, meninos, rapazes, homens, senhores, aqui presentes nessa plenária, eu só sei fazer as coisas como uma mulher. Então, assim, se eu for pensar a igreja, eu penso igreja a partir da minha perspectiva, que é o quê? Perspectiva de uma mulher. Óbvio que como todo pastor, ou toda pastora, ou todo líder, você precisa comunicar para todo mundo, comunicar para todas as idades, comunicar para todas as gerações, comunicar para homens, mulheres, crianças, idosos. Você precisa, né, gerir uma igreja com todas as suas nuances. Eu acredito que os homens fazem isso a partir do fato deles serem homens, e as mulheres fazem isso a partir do fato delas serem mulheres. Não tem como mudar muito isso, né? E aí o silêncio se fez. Aí o presidente da mesa falou assim, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Ninguém quis perguntar mais nada. E fui aprovada. E aí, assim, né, 4 anos aí de um ano de pré-candidatura, 3 anos de faculdade, 1 ano de licenciatura. Então, estou aqui com a graça de Deus, mas ainda às vezes tendo que responder umas perguntas a respeito de ser mulher, bem pouco, mas mais a respeito da minha aparência. E que eu acho ótimo, porque tudo que gera curiosidade, tudo que gera conteúdo, vamos dizer assim, é bom, né? Porque se fosse uma... como é que fala? Uma coisa ruim, assim, uma polêmica, mas não é uma polêmica, é só uma curiosidade. Então isso me conecta com muita gente, assim, é muito bom. Eu fico muito feliz de ser diferente do estereótipo, não por ser a diferentona, até porque hoje em dia eu não sou mais diferentona. Se vocês olharem na internet, de 3 anos para cá, a maioria das pessoas se parece comigo, né? Então eu acabei virando padrão depois, porque antes eu era esquisita, agora eu sou padrão, mas ainda dentro da igreja eu sou esquisita, né? Ainda dentro da igreja eu sou bem diferente.